Olá, hoje nós vamos falar sobre a vaidade. E com isso nós completamos os 7 pecados capitais. E alguém pode perguntar, e por que a soberba não está entre os 7 pecados capitais? Porque a soberba nós vamos, no próximo vídeo, falar dela separadamente, porque ela é um pecado original. Ela deu início aos pecados capitais. Então ela não está entre eles, porque ela é anterior a esses 7, devido à complexidade deste pecado, que foi o primeiro pecado, que foi de Lúcifer, que foi a soberba. Ele desencadeou os 7 pecados capitais que se desdobraram em vários outros. Então hoje nós vamos finalizar com a vaidade e depois vamos falar separadamente da soberba. A vaidade, ela é considerada sinônimo de vanglória. Vanglória significa uma glória vã. É quando a pessoa busca reconhecimento de outras pessoas para se sentir importante. Então, a vanglória, podemos dizer, segundo Santo Tomás de Aquino, que a vanglória ela é uma busca desordenada pela excelência, querendo buscar a perfeição para ter, vamos dizer, reconhecimento, aplausos do mundo. E nesse sentido, a pessoa, ela pensa que os dons que ela tem são merecedores. Ela não reconhece que tudo que ela tem não pertence a ela, mas foi Deus que concedeu para que ela pudesse glorificar a Deus através dos seus dons. E uma coisa que nós podemos também refletir é a questão, o porquê que nós estamos aqui ouvindo sobre vanglória e ouvimos sobre vários outros assuntos e sobre os pecados capitais. Porque, segundo Santo Tomás de Aquino, a razão e a fé têm que caminhar juntas. Não tem como você ter uma fé emotiva ou baseada em sentimento. Então você tem que conhecer as coisas de Deus, o que Deus pensa, e que os doutores da igreja estão nos ensinando para que a gente possa escolher o certo. Então, quando a gente fica sabendo sobre os pecados, nós temos uma maior capacidade de fazer um exame de consciência mais minucioso. Porque muitas das vezes a gente está cometendo pecados e nós não temos consciência. Porque a gente pensa, o que eu vou confessar para o padre? Eu não faço mal a ninguém. Eu não prejudico ninguém. Eu não atrapalho as pessoas a conseguir as coisas que elas desejam. Mas a pessoa, por não conhecer, esses pecados, esses 7 pecados, esses desdobramentos dos 7 pecados, então ela resume numa consciência mais superficial, nessa análise superficial da consciência, ela resume que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque não é só a questão dela com o outro, dela com Deus, é dela com ela mesma. Partindo
do pressuposto que nada que tem aqui nos pertence, porque dono é aquele que cria. Nós não criamos nosso corpo, nós não criamos o planeta para a gente morar, nós não criamos nada. Foi Deus que criou todas as coisas e nos deu para que a gente desenvolva e cumpra o nosso propósito de vida. Então, se tratando da vanglória, vai nos abrir muito a consciência também a respeito do nosso comportamento diante das coisas. Nós podemos dizer que, então, é uma falta de consciência da pessoa por não reconhecer que ela não merece aquele dom. Primeira coisa que é a base da vanglória, ela é um não reconhecimento que o dom não é dela, que o dom foi Deus que deu para ela. Então, a vanglória, ela é uma glória vazia. E há 3 razões para que se caracteriza como uma glória vazia. É por causa do objeto, por causa do juízo e por causa do próprio sujeito. Como que é isso? Por causa do objeto. A pessoa, ela tende a se gabar daquilo que ela não fez. Ela conta vantagem. Ela começa a se colocar como o herói de uma história. Ela não fez, ela não tem a virtude e ela se gaba daquela virtude. Por causa do juízo. Vamos supor que a pessoa toque um instrumento e ela pede opinião para uma pessoa, se ela está tocando bem, se ela não está tocando bem, o que a pessoa achou. Só que essa pessoa, ela não entende de música. Então a pessoa fala, nossa, você toca excelente, é lindo o que você faz, é muito maravilhoso a forma que você toca violão ou piano, muito maravilhoso. Mas essa pessoa, ela não tem condições de avaliar porque ela não conhece o assunto. Então, por causa do juízo, nesse sentido que a pessoa busca elogios e reconhecimento daquelas pessoas que não entendem do assunto. Mas ela fica satisfeita com aquele elogio vão. É um elogio vão, que não vai enaltecer a alma dela, mas ela vai dar-se por satisfeita de uma pessoa ficar aplaudindo ela, sabe? Vamos dizer assim, as pessoas ficam bajulando. E por causa do próprio sujeito. Ela busca as coisas certas por motivos errados. O que significa isso, buscar por motivos errados? Vamos supor que uma pessoa ela gosta de ajudar os outros. Ela dá cesta básica, ela acolhe algumas pessoas, ela socorre financeiramente outras, ela faz coisas boas. Mas a intenção dela não é o amor pelo próximo. Ela faz para que ela seja reconhecida como uma pessoa boa. Então ela faz a coisa certa pelos motivos errados. Então, essas 3 características do objeto, do juízo e do próprio sujeito faz com que as atitudes da pessoa sejam uma glória vã. Não é verdadeiro, porque para ser verdadeira, a pessoa ela vai fazer determinada benefício, ela vai se doar ou ela vai ajudar o próximo, porque ela realmente quer o bem do próximo. E com isso, a pessoa vai glorificar a Deus através daquele benfeitor. É isso que é uma glória verdadeira. A vanglória não. Ela busca os próprios interesses. Na verdade, a pessoa quer aparecer. Em se tratando de pecado mortal e venial, a vanglória por si só é um pecado venial.
Porque ela não ofende diretamente as leis de Deus, ou seja, ela não é contra a caridade. O que é caridade? Caridade é amor a Deus. Então ela não ofende diretamente. Mas se a pessoa começar a colocar o ego dela no lugar de Deus, a vanglória vai se tornar mortal, pecado mortal. Então, como que a gente analisa a questão da matéria grave? Matéria grave é o pecado que ofende diretamente a Deus. No caso da vanglória, ela não é uma matéria grave, ela é venial. Mas se a pessoa está fazendo isso porque ela quer enaltecer o ego dela, ou seja, ela está substituindo, ela está adorando o ego ao invés de Deus, ela e a vanglória é um meio para que ela faça isso, então se torna um pecado mortal. A vanglória, como é um pecado capital, ela se desdobra em outros pecados. Que nós já falamos várias vezes o que é um pecado capital. Então, tem 3 pecados que está relacionado diretamente com a vanglória, que é a jactância, que significa exibição, a ânsia por novidades e a hipocrisia. Então, a jactância é aquela pessoa que ela fala o tempo todo de si mesma. Ela está contando alguns casos ou algumas experiências, ou ela está falando algum assunto, mas o ponto central daquilo tudo é ela. Se você conta para a pessoa, que pena que a pessoa agiu assim, ela fala, eu nesse caso não faria isso. Eu jamais agiria desse jeito, porque eu sou uma pessoa assim, assim. É o eu dela. O eu está em evidência. Isso caracteriza um exibicionismo. Ânsia por novidades. A pessoa, ela quer aparecer sendo diferente. Ou seja, ela passa a querer se destacar sem obedecer às regras de onde ela está inserida. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que trabalha numa empresa. Na empresa tem regras. Ela pode se destacar como bom funcionário por dedicação e por obediência. Mas nesse caso, ânsia por novidades, ela quer mudar tudo. Ela já chega no ambiente já querendo buscar os defeitos, as coisas erradas, porque ela é que tem a solução, ela é que sabe como fazer. Ela quer, e ela não vê como que está estruturado aquele lugar, como que se tem aquelas regras é porque chegou nisso ao longo do tempo. Isso é desconsiderado, porque ela quer inovar. Não importa se isso vai passar por cima de anos de tradição, ela quer inovar, ela quer ser diferente. Isso é aquela ânsia por novidades. Ou seja, ela vai ficar em destaque, né? Ela busca a glória, que nesse caso é uma vanglória. Hipocrisia. Ela finge ter virtudes que não tem. No caso, a pessoa mostra que é muito santa. Ela até desconsidera as questões das tendências humanas que todos nós temos. Mas ela se mostra que ela é santa, que ela é pura, que ela é uma pessoa que não tem esses sentimentos de maldade, ela jamais teria, porque é isso ou aquilo. Então ela se mostra uma santidade que não existe nela, né? Porque se nós formos olhar para a vida dos santos,
A busca da santidade é uma renúncia diária daquilo que nos dá prazer, aquilo que nos enaltece. Depois nós vamos ver que a humildade é que vai nos tornando cada vez mais santos. E santos significa separados do mundo. Quando você escolhe não querer mais as coisas do mundo, não querer mais estar no meio de pessoas que buscam felicidade e alegrias mundanas, você está se santificando, porque essa palavra ela tem um sinônimo de separação, você está se afastando daquilo. Então aí você começa um processo de santidade, porque você está fazendo escolhas diárias. Mas nesse movimento diário de escolhas das coisas de Deus, você vai cair, vai levantar, vai escolher coisas erradas, vai arrepender, vai pedir perdão. Então é um processo. Então não é pousar de santo, é estar na luta para a santidade. É diferente. Então a pessoa fala, nossa, fica falando as coisas de Deus, mas olha lá o que ela está fazendo. Então ela está sendo humana, porque é uma busca. Então os santos, se a gente for ver a vida deles, foi um processo penoso. Foi da noite para o dia, não. E nós temos que buscar a santidade, porque está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar. A gente não sabe se nesse período de nossa vida aqui nós vamos conseguir alcançar, mas o quanto a gente conseguir andar em santidade, melhor vai ser para a nossa alma. Porque ou a gente alcança a santidade completa aqui, e quando morrermos vamos direto para o céu, ou a gente alcança uma parte e a outra parte temos que purgar no purgatório para completar essa busca de santificação. Por isso que a gente fala que as almas do purgatório são benditas, porque elas já estão salvas, mas ainda não preparadas para entrar no céu. E lá elas estão purgando aquilo que não conseguiram fazer completamente aqui. Isso é muito importante que fique claro para nós católicos, porque essa é a doutrina da Igreja Católica. Se nós somos católicos, cremos assim, né? Não vamos ficar convencendo quem não crê assim. Todos nós temos o livre arbítrio, que é a liberdade de escolha, para escolher aquilo que quiser acreditar. Mas todas nossas escolhas têm consequências. E nós cremos assim porque foi nos ensinado e é bíblico, e isso vem da igreja primitiva. E os doutores da igreja, com o conhecimento e a luz que eles tiveram na época deles, que Deus clareou para eles esse ensinamento, eles nos ensinam assim. Então não há contradição entre os santos e os doutores da igreja. Todos falam a mesma coisa. Então, continuando do desdobramento da vanglória, nós falamos 3. Jactância, ânsia por novidades e hipocrisia. E as 4 restantes são indiretamente ligados à vanglória, que é a teimosia, a discórdia, a disputa e a desobediência. Teimosia. A pessoa não aceita a verdade. Ela lê na Bíblia versículos que estão contradizendo o estilo de vida que elas têm. Então, elas não aceitam. Elas não aceitam aquela verdade, porque aquela verdade está indo contra
diretamente contra aquilo que ela está vivendo. E ela não quer que seja aquilo verdade, porque se aquilo é verdade, aquilo está, de uma certa forma, condenando o estilo dela de viver. Então ela não aceita. Fica teimando. Teimando e arrumando pretextos que aquilo não é verdade ou que aquilo não foi traduzido diferente, porque quem copiou a Bíblia cometeu erros gramaticais. Então, isso é a desculpa para não aceitar a verdade. Fica buscando, vamos dizer assim, meios para se safar daquilo e poder continuar a vida que a pessoa está tendo. Então, é a teimosia de não aceitar a verdade. Discórdia. A pessoa não cede à vontade dela em nada. Ela sabe que o outro está falando a verdade, mas ela não cede. Ela quer ter a discussão. Ela fica do contra. Tudo que a pessoa fala, ela rebate. Ela não aceita. Porque desta forma, ela quer sobressair, porque ela pensa que se ela der razão para o outro, ela está se diminuindo. Então a gente não pode esquecer que ela tem a vaidade, que a vaidade é a vanglória. Ela tem aquela vaidade de querer ser melhor que os outros. Porque as intenções dela do coração não é o bem-estar comum, o bem-estar do todo. A intenção dela é sempre estar acima, em destaque. Disputa. Outro desdobramento, a disputa. A disputa, a pessoa chega a discutir verbalmente e nisso ela diminui o outro. Ela não vai conversar e debater sobre um assunto para ficar claro aquilo que está sendo falado. Não. Ela parte sempre para a discussão. E essa discussão, ela chega ao ponto de rebaixar o outro. Então, a discussão, ao invés de ficar focado no assunto, passa a atacar a pessoa. Nós vemos isso o tempo todo. A pessoa começa a ofender o outro, ao invés de ficar focado no assunto. Vamos supor que uma pessoa, ela está falando uma coisa que é absurda. E aí quem está com maior discernimento vai tentar mostrar para ela que aquela ideia dela está distorcida. E está tentando ajudar a clarear a consciência dela para que ela veja a verdade. Aí começa aquela pessoa que não está concordando, começa a discutir, ela não quer concordar, porque a questão dela é disputar e ganhar, né? Ganhar a discussão. Ela começa a atacar o outro. Quem é você para falar desse jeito? Você que fez isso, aquilo outro. Então ela começa a enumerar os pecados do outro. Porque, na verdade, ela quer ganhar a discussão, a disputa. Ela quer ter razão em tudo. Porque senão ela vai se sentir rebaixada. Porque o que move ela é a vaidade. Ela não tem um discernimento de generosidade no sentido do bem-estar da outra pessoa, ou do grupo, ou da família. A questão dela é aparecer. É a vaidade. Isso que é a vaidade. Querer sempre estar em destaque. Querer sempre estar se mostrando como melhor que os outros, né? E o outro é a desobediência. Eu acho tão importante essa reflexão sobre todas as reflexões são muito importantes, mas a desobediência, ela é uma característica que os santos não têm. Eles são obedientes em tudo, porque seguindo o exemplo de Jesus, Jesus foi obediente até o fim, né? E aceitou a morte e morte de cruz, que era a morte mais humilhante da época. E Jesus foi até o fim na obediência a Deus.
Então os santos, eles têm isso forte, essa obediência. Essa desobediência da pessoa vaidosa, que busca a vanglória, ela se opõe à autoridade que quer um bem comum. Vamos dar o exemplo de um pai. O pai de família, ele tem as regras para educar seus filhos, no sentido de querer formar naqueles filhos pessoas do bem, pessoas que vão trabalhar, vão pagar as contas, não vão ficar prejudicando a outra pessoa. Então, para ele atingir esse tipo de objetivo, de querer os filhos que se tornam cidadãos do bem, ele vai ter regras dentro da casa dele, no sentido de pequenas regras que vai fazer diferença depois lá na fase adulta do filho. Quais são essas regras? Ajudar na organização da casa, comer na hora certa, dormir na hora certa. Tem as regras, tem horários, né? Horário de brincar, horário de estudar, horário de fazer o dever de casa. E são regras. E essas regras vão ajudar essa criança quando ela estiver adulta, no sentido de obedecer regras quando ela for trabalhar. Porque vai ter regras. Regras para ficar numa fila, esperando sua vez. Tudo isso são regras. Regras no nosso dia a dia. E o que acontece? A criança começa a se opor à autoridade do pai. Aí o pai tem que tomar uma outra atitude mais firme para fazer com que a sua vontade prevaleça, porque ele está na condição de líder da família, né? Líder espiritual, o pai e a mãe, né? E os filhos têm que obedecer. Então o pai faz isso por um bem comum. Então essas pessoas, depois de adultas, né, não esse caso especificamente, mas a pessoa que ela desenvolve o pecado da vaidade, ela não consegue respeitar a autoridade de outra pessoa que está na posição de líder ou de chefia, porque ela se sente inferiorizada. Ela sente que ela ficou menos que o outro, porque o outro está numa função hierárquica acima dela. E qual é o problema disso, de hierarquia? Nenhum. Mas para o vaidoso isso é um problema. Porque na hierarquia, se ele não estiver num cargo acima, para ele é um sofrimento, porque ele não está em destaque. Quem está em destaque é o outro. Então você pode perceber que a pessoa que tem dificuldade, nós não estamos falando de abuso de poder, nós estamos falando de hierarquia, onde a pessoa que está no comando é uma pessoa que visa o bem-estar do grupo ou da família ou daquelas pessoas. Então não há problema em se submeter a essa hierarquia, porque todos ali têm que cooperar para o bem-estar de todo mundo. Mas o vaidoso, ele não coopera, mesmo sabendo que aquilo lá vai ser bom para todo mundo. Porque a questão é ele sempre olha para dentro dele. Ele olha como que se ele aceitar, ele vai estar sendo diminuído. Então ele não vai estar em destaque. Essa que é a questão. Como que ele lida com essas coisas? E ele lida de uma forma a atrapalhar o andamento do grupo, por causa da sua vaidade, porque ele busca o tempo todo vanglória. Então, nós vamos poder entender que as nossas atitudes são importantes para ajudar outras pessoas, porque quando a gente ajuda outras pessoas, nós estamos nos ajudando, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A oração de São Francisco mostra isso claramente. Quando você ajuda,
Não é porque você é melhor que o outro que você está ajudando. Deus está te dando uma oportunidade para crescer espiritualmente, porque você está doando algo que é seu, ou tempo, ou dinheiro, e com isso você cresce, porque você cresce em desapego, você cresce em generosidade e você cresce em amor para com o outro. Isso que é a verdadeira caridade. E fazendo isso para o outro, você está fazendo para Deus. Porque Jesus disse, quando você faz isso para um desses, é a mim que vocês estão fazendo. Jesus disse assim. Então isso faz bem para nós. O ajudar é para nós. Porque se a gente não ajuda, vamos dizer assim, a gente não ajuda, Deus levanta outra pessoa para ajudar. Então não é a questão ali do necessitado, a questão é a oportunidade para que a gente cresça no amor ao próximo. E o vaidoso, ele não faz isso com essa intenção. Ele não tem isso, eu vou ajudar porque eu quero ver aquela pessoa bem. Só esse sentimento já vai fazer com que a alma dele cresça. Não, eu vou ajudar porque as pessoas têm que ver como que eu sou bom, como que eu sou uma pessoa generosa. Então ele quer aparecer. E Deus vê a intenção do coração nosso. É isso que está por trás das atitudes ligadas à vaidade. A intenção do coração não é a pessoa faz aquilo, mas com os motivos errados. Ela faz um fim, mas o meio que ela está usando não é para a glória de Deus. Os homens que serviram a Deus e mulheres, os santos e santas, eles ganharam honra, porque quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente tem um sentimento de honra por ele, pelo que ele fez. São Pedro, Santa Teresa de Ávila, sem falar da Virgem Maria, né? Porque ela foi a primeira a se colocar à disposição total de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Então é um lugar de honra, de destaque que essas pessoas têm no nosso coração. Porque nós reconhecemos a grandeza deles. Eles renunciaram à vida deles para servir a Deus, como a gente tem que fazer nessa caminhada de santidade. Vai renunciando aos poucos até conseguir a entrega total a Deus. Então eles conseguiram honra. Mas quando a gente honra essas pessoas, automaticamente no nosso coração, a gente glorifica a Deus pela vida dessas pessoas que nos abençoaram. Essa é a verdadeira glória. Não é a vanglória. Esses homens não buscaram a vanglória. Eles buscaram servir a Deus, são honrados por isso e faz com que a gente glorifique a Deus. Então Deus recebe a glória. Esse é o caminho da verdadeira glória. E para a gente combater esses pecados, nós temos que desenvolver em nós a humildade. E isso é difícil, porque todos nós nascemos com o pecado original, que nós vamos falar no próximo vídeo, que é a soberba. Todos nós temos. E a soberba, ela é a mãe de todos os outros pecados, dos pecados capitais, que são 7, e esses desdobramentos dos 7. Então, todos nós temos esse pecado original. E combater isso é uma luta, é uma renúncia diária. E o que vai fazer a gente conseguir é sempre cultivar no nosso coração a humildade. Não querer glórias do mundo, que são vãs, mas querer a glória para Deus.
fazendo tudo para glorificar a Deus. Este é o caminho. Não é fácil, mas é possível, porque se não fosse possível, Deus não nos pediria isso e os santos não teriam conseguido alcançar essa vitória. Sozinhos, lógico, claro, que não vamos conseguir, porque precisamos 100% de Deus em nós. Mas quando a nossa vontade se inclina para Deus, Ele vem nos ajudar nessa caminhada. Primeiro, temos que querer, por causa da nossa liberdade de escolha, nós temos que escolher. A partir do momento que escolhemos Deus e queremos buscar a santidade, Ele vem ao nosso auxílio e nos ajuda nessa caminhada. Aprendemos isso olhando para a vida dos santos, que nos apontam para Jesus. Então, até o próximo vídeo.